Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Vozes que Ecoam, o podcast onde falamos sobre educação fiscal para um novo amanhã. No episódio anterior, convidamos o jornalista Tony Rodrigues para esclarecer sobre o tema Como fiscalizar recursos públicos. Hoje, vamos continuar com nossa missão de fortalecer a sociedade e principalmente a ética. Para isso, vamos bater um papo com alguém que já viveu a responsabilidade de regir uma cidade. Nosso convidado de hoje é o Manuel Rodrigues, ex-vice-prefeito de Altos, do ano de 2013 a 2016. Ele traz uma bagagem valiosa sobre os desafios e compromissos na gestão com ética, compromissos éticos na gestão pública. Coloque seu fone, pegue seu café e venha conosco nessa conversa necessária. Manuel, seja bem-vindo ao Vozes que Ecoam. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estar contribuindo com esse debate importante de trabalhar com esses jovens, história. Quero parabenizar o colégio por estar dando a oportunidade de realizar esse tipo de trabalho, de modo especial a equipe, que são vocês que estão aqui fazendo esse importante trabalho de cidadania com o tema sobre a ética na gestão pública. Obrigado. Manuel, para a gente começar, vamos falar em ética na gestão pública. O que isso realmente significa na prática? Como ela se manifesta no dia a dia de quem ocupa cargos de liderança no setor público? Olha, veja bem, a ética na gestão pública ela vai acontecer da seguinte forma. Hoje existe leis em nosso país, em nosso estado, que ela regulamenta a questão da gestão pública. Por trás disso, tem que existir em cada um que é gestor público uma qualidade que é importante demais, chama-se caráter. Sim. Se você tem que ter caráter, um bom caráter, para que você seja um bom gestor público. A ética é a forma como eu vou lidar com os recursos públicos. Recurso público não é do gestor, não é dos amigos do gestor. Recurso público é da sociedade. Então, o gestor ele tem que fazer uso de forma de dar oportunidade a todo cidadão, de dar oportunidade a todos os campos da sociedade e fazer com que os recursos públicos possam estar chegando aonde há necessidade. Se for na cidade, o recurso público ele tem que estar chegando. O que é para a educação tem que ser destinado à educação, tem que ser destinado de forma que aquele recurso seja feito com uso para crescer essa pasta. Se for na pasta da saúde, da mesma forma, esse recurso público ele tem que ser trabalhado, planejado, a forma de gastar, com orientação técnica, com respeito à sociedade, por isso na forma dele fazer o uso desse recurso. De fato. Durante seu mandato, surgiu muitos dilemas. Às vezes, não há nenhum certo e nenhum errado. Como o gestor pode agir com ética nas situações ambíguas? Olha, essas situações elas vão ocorrer possivelmente em quase todas as gestões, né? Porque há sempre as equipes que trabalham, se um gestor ele tem os seus apoios políticos, são lideranças políticas que estão junto com ele, muitos vêm para contribuir, para ajudar a crescer a administração, e outros, às vezes, eles confundem a administração, que é para ser voltada em prol do crescimento da sociedade, porque é para oportunizar A ou B ou C. Não deve acontecer isso. Eu participei de uma gestão em que nós primávamos sempre para fazer com que todos os recursos públicos e todas as áreas fossem destinadas a seus alvos. E aqueles que vêm para contribuir, que são os aliados políticos, eles têm que estar afinados ao gestor que tem que estar focado em fazer uma gestão pura e uma gestão em que todas as ações da ordem financeira ou de outros setores que possam acontecer dentro da administração estejam voltadas sempre para atender às necessidades da sociedade, da comunidade. Sim. E enquanto às pressões, você já enfrentou situações em que os aliados queriam favorecer ou indicações em troca de apoio político? Sim, essas situações, infelizmente, elas ocorrem. Conosco aconteceu também. Só que a gente
preferiu fazer uma gestão não dando espaço para esse tipo de negociata baixa, mas a gente preferiu fazer uma gestão de modo que tivesse focado para atender às necessidades da sociedade, fazer um bom uso dos recursos públicos, fazer um bom uso da estrutura funcional da gestão pública, sempre focado com o objetivo primeiro de atender a sociedade. Tanto que nós, ao final da nossa administração, nós tínhamos 83% de aprovação da comunidade, da sociedade aqui da nossa cidade. Isso mostra que foi uma gestão que, se erramos, é porque o erro faz parte. Mas nós tivemos como meta primeira atender às necessidades da nossa população. Sim. Você acredita que a falta de formação ética na gestão pública, como a educação pode influenciar nesse aspecto? Pode sim, porque a gente não nasce já feito, já pronto. A gente nasce no mundo da forma como vocês, por exemplo, como eu também, quando fui para o colégio estudar, a gente vai para aprender. A gente nasce uma folha de papel em branco. E no decorrer da nossa vida, nós vamos escrever a história da gente nessa folha. É da mesma forma que a ética em nossa vida, ela vai surgindo no decorrer da nossa caminhada. E a escola, né, aqui respondendo quem contribui, a escola e a família são os dois espaços que têm a maior dimensão de importância para a formação do nosso caráter, para dar a gente a ética da gente. Quer seja como gestor público, quer seja como cidadão, quer seja como empregado, em qualquer tipo de trabalho, a gente usa sempre a ética como referência nas ações da gente e nos pensamentos da gente. De fato. E a transparência? Muitos falam dela, mas como ela pode ser, na prática, uma prática ética e não apenas uma formalidade? Olha, hoje existem leis que regulamentam a gestão pública. Nós temos, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei do ano 2000. Nós temos a Lei da Transição de Governos, que ela é uma lei do ano de 2006. Aqui no estado do Piauí, nós temos a Lei também de Transição do Estado, aqui no estado para os municípios. Tudo isso são instrumentos que não é um pedido da sociedade para que haja essa transparência, ela é uma obrigação. Então, hoje o gestor público, se ele administra a cidade, ele tem que divulgar essa administração dele, os dados, os números, aonde é que ele gasta, como ele gasta, quanto ele gasta, e ele tem que dar publicidade. Aí muitos municípios, a União já tem o portal da transparência, o Estado tem, muitos municípios já têm o portal da transparência, mas e aí é lei, o portal da transparência é uma obrigação, é lei. Mas você, como gestor público, você pode muito mais na forma de divulgar. Você pode divulgar nas redes sociais, você pode divulgar um material escrito à frente dos órgãos públicos, como está sendo, como você está administrando a cidade, com os recursos da população. Então, você pode usar vários mecanismos para fazer com que seja divulgada, não seja só colocada em um papel como manda a lei, mas ficar a lei aos olhos é o conhecimento da sociedade. Você tem que divulgar, instrumentos existem vários. Muitos administradores o fazem, outros não fazem, e aí nessa hora vai botar a pressão da sociedade organizada, no sentido de estar tomando conhecimento e obrigando aí. Então, já não é um pedido para o gestor, mas é obrigando, na forma da lei, que esses gestores façam essa publicidade da transparência na gestão pública, que é a ética na gestão pública, na forma de estar divulgando os dados para a sociedade. A gente acha que ética só se aplica em grandes escândalos, mas e nos pequenos atos? Olha, os pequenos atos, eles têm praticamente, para a lei, eles têm a mesma gravidade dos grandes escândalos. Sim. Porque eles desviam a conduta do gestor público em benefício de um, ou de dois, ou de três, prejudicando toda a sociedade. Então, quando a sociedade é prejudicada, as leis entram em ação nesse momento para coibir esse tipo de prática. Então, toda aquela postura do gestor, no sentido de estar protegendo, quer seja uma pequena licitação, quer seja a conduta de um servidor que agiu mal em determinadas ações, tudo isso tem que ser feito dentro daquilo que a lei regulamenta. Se ele assim fizer,
ele não vai ter problema. Se ele fizer assim, são pequenos atos que vão botando o gestor público em condição de perder o controle e depois ele vai cair sobre as ações dos grandes escândalos. Ele sempre começa pelos pequenos. Então, o certo é não deixar acontecer desde os pequenos para evitar que chegue até os grandes. Pensando neste cenário de tantas obrigações, leis e ética, o quanto a participação da sociedade influencia para manter um governo nos trilhos? É muito importante a participação da sociedade para manter um governo nos trilhos. Por dois motivos. Se o governo ele é exercido de forma ética, uma boa conduta, ele é parceiro da sociedade. Sim. Se ele é um governo que pratica a falta de ética, usando mal os recursos da sociedade e tudo, então a sociedade, ele não quer a sociedade como parceira, mas a sociedade vai buscar a lei para pressioná-lo a cumprir a lei. E muitas vezes, se ele tiver praticado crime administrativo, pela pressão da sociedade, ele pode ser processado e até cassado do cuidado e suspenso nos direitos políticos. Essa é a importância da sociedade. Sim. No dia que a sociedade brasileira acordar para a importância que ela tem no processo político, o Brasil vai mudar muito. Porque a sociedade organizada ela vai fazer com que toda a riqueza desse país seja distribuída para o povo, na forma de serviço para a população, na forma de uma boa educação, na forma de uma boa saúde e na forma de diversos setores que a sociedade precisa. Então, quem faz isso é a sociedade. A sociedade ela pode ser parceira de um bom governo, sim, ou ela pode pressionar um mau governo. Ela tem uma grande importância na gestão pública, com certeza. Agora, momento de dar voz a quem quer ouvir com atenção e quer ser parte desta conversa. Chegou a pergunta do cidadão. Se um prefeito usa dinheiro público de forma irresponsável, mas não comete um crime claro, o que o cidadão pode fazer? Ele ainda pode ser cobrado? O ouvinte Marcos Vinícius, estudante do 7º Mário Raulino, mandou a seguinte pergunta. Se um prefeito usa dinheiro público de forma irresponsável, mas não comete um crime claro, o que o cidadão pode fazer ainda assim, ele pode ser cobrado? Pode sim. Se um prefeito ele comete um crime administrativo, a própria situação já diz que ele cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, ele já está sobre a tutela, ele não está sobre a tutela da lei. Ele está sobre o rigor da lei que ele infringiu. Sim. Então, o que pode acontecer nesse caso? Ele tem que ser denunciado. Onde você pode denunciar? Você pode denunciar no Ministério Público. Você pode denunciar no Tribunal de Contas. Você pode denunciar através da Câmara Municipal. O papel dos vereadores é acompanhar isso. Se alguém procurar um parlamentar para fazer uma denúncia sobre uma infração do prefeito, sim, né, um crime que ele cometeu, seja ele financeiro ou não, é uma obrigação da Câmara Municipal investigar. Mas, se o cidadão não procurar, não tiver esse retorno que ele espera, ele tem outros setores que ele pode ir. Ele pode ir no Ministério Público, ele pode ir no Tribunal de Contas, e ele pode, acima de tudo, começar a organizar a sociedade através dos seus setores já organizados, que são associações, são os sindicatos, outras formas da sociedade se organizar, igrejas e tudo. Sim. Ele pode começar a divulgar para que a cidade, a sociedade comece a repudiar essa atitude e pressionar os órgãos que têm a obrigação a punir pela atitude dele. Perfeito, Manuel. E essa resposta mostra bem que a nossa participação não depende de termos de formação jurídica. Depende de consciência e atitude. Ao Marcos, obrigado por fortalecer o nosso debate. Manuel, foi um privilégio ouvir sua experiência e seu compromisso com a ética pública. Fica claro que responsabilidade na gestão vai muito além de números. É uma gestão de valores. Eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo legal com vocês aqui nesse podcast. Eu acho que foi um momento de cidadania, um momento que nós tivemos a oportunidade de crescer, ouvir vocês, a gente coloca um ponto de vista da gente sobre a ética na gestão pública. Então, eu acho que isso é muito bom.
experiências como essas deveriam se multiplicar em nosso município e no Brasil afora. De fato. É a juventude querendo participar da política, mas com ética do Brasil. E as escolas deveriam desenvolver mais projetos como esses para jovens estar de frente com a política da sua cidade. Acho que sim, acho que a gente... Eu fui aluno, inclusive estudei nesse colégio, fui aluno aqui do Marauí, né? Eu sou de família humilde na cidade, não sou de família rica, e cheguei à função e à responsabilidade de ser vice-prefeito em nosso município. Nada nos garante que muitos desses três jovens, desses jovens, ou vocês, os companheiros da equipe, não terão um dia a obrigação, que para a gente é um privilégio quando chega naquele momento, mas também é uma obrigação de ser responsável pela nossa cidade. Uns daqui vão ser empresários, outros vão exercer cargos públicos, se não forem eleitos, mas vão com certeza passar em concurso e também terão que agir lá naquele espaço que trabalham com uma ética na gestão pública, vão contribuir com ela, dando bom exemplo e fazendo o quê? Porque quem cresce é a cidade pública. Então são comunidades boas. Acho que essa que nasceu aqui nesse colégio, ela deve ser espalhada por esse Brasil afora, porque quem ganha é o Brasil. De fato. E aí, ouvinte, o que você acha que pode fazer hoje pela ética da sua cidade? Você não é um telespectador da política. Você é parte ativa da ética, da construção por bem comum. Haja com consciência e faça sua parte desde já. Afinal, cidadania se constrói com voz, ação e consciência. Vozes informadas são vozes que transformam. Vamos ecoar juntos?